Reddit. Quais são seus encontros assustadores com algo que você está convencido de ser paranormal? Quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário com quem me sentava à noite e falava longamente. Minha mãe tinha que vir todas as noites e me dizer para ir para a cama para protestar muito até que ela dissesse boa noite à minha amiga. Isto continuou por anos. Eu falava com meu amigo, um monge, uma figura escura e camuflada que não tinha nenhuma característica real que eu pudesse lembrar, mas sentava na ponta da minha cama muito pacificamente. Isto se prolongou por tanto tempo que minha mãe ficou preocupada, pois eu não estava saindo da fase de ter uma amiga imaginária. Então ela me mandou checar do pescoço para cima, o que me provou ser tão perfeitamente são quanto qualquer criança comum. A parte paranormal disto, que nunca ninguém mais ouviu. Até que uma noite uma de minhas tias ficou lá, e eu tive que abrir mão do meu quarto por ela. Na calada da noite ela gritou a casa acordada. Correu pelas escadas tão rápido que perdeu um degrau. Caiu das escadas e quase quebrou o tornozelo. Apenas uma entorse muito desagradável. Se bem me lembro. Enquanto esperava que ela se acalmasse, ela aparentemente exclamou sobre uma figura escura no meu quarto com ela. No meio de tudo isso, ela se recusou a voltar para cima e eu fui chutada do sofá de volta ao meu quarto. Ao qual um grog me disse apenas, disse-lhe, venha bem hora de dormir. Com uma sensação de euforia de estar comprovadamente sã. Pesquisas posteriores sobre a casa revelaram que vivíamos nos terrenos de um antigo mosteiro. Nós nos mudamos naquele verão e nunca mais vi meu amigo. Isto pode acabar ficando longo, mas vou tentar fazer com que valha a pena a leitura. Certa manhã, acordei de repente. Estava uma bela manhã de verão. O sol estava correndo nas janelas. Cortinas soprando suavemente em uma brisa. Pássaros chileando alegremente lá fora. Tive um momento de paz total. Depois virei a cabeça e vi uma figura de pé junto à cama. Era uma senhora hispânica, vestida com um vestido vermelho formal. Ela se parecia muito com a atriz Elizabeth Penha. Ela estava olhando para mim com uma expressão que eu só posso descrever como adoraço absoluta. Lembro-me de pensar, oh não, ela me confundiu por outra pessoa. E depois, deitada ali, convencida de que se eu falasse, ela perceberia seu erro e ficaria envergonhada. Isto durou cerca de 10 minutos. Esta mulher olhando para mim como se eu fosse sua querida descendência. Então eu pestanejei e tudo tinha desaparecido. Estava escuro e o brilho da lua sobre a neve lá fora iluminou a sala. Tinha sido apenas um sonho estranho, mas um sonho. Apesar de tudo, consegui esquecê-lo no dia seguinte e então fiquei surpreso na manhã seguinte quando eu acordei de repente. A luz do sol brilhava através da janela. As cortinas se ondulavam numa brisa suave e os pássaros cantavam docemente lá fora. Virei-me para olhar ao meu lado e lá estava ela. Ela estava ajoelhada ao lado da cama, com os braços cruzados no colchão e a cabeça descansando nos braços. Novamente, ela me olhou com amor e adoraço tão puros que eu fiquei ali deitado e me encostei nela. Embora eu ainda tivesse certeza de que ela me confundira com outra pessoa. Ficamos assim por mais tempo ainda. Talvez 20 minutos. E então eu pestanejei e estava mais uma vez na realidade. Onde ainda era noite e ainda inverno. No dia seguinte, pensei sobre o sonho. Pensando no que significava. Estava convencido de que meu subconsciente estava tentando me dizer algo. Naquela noite, eu estava ansioso para adormecer e sonhar. E assim, quando acordei para o sol que entrava, as cortinas acenando numa brisa suave e ali pássaros chileando alegremente, pensei que estava preparado. Deitei-me por um momento apreciando as vistas e os sons, antes de voltar para onde eu sabia que a senhora estaria. E lá estava ela, de pé, ao lado da cama. Mas isto era diferente. Ela estava gritando, com o rosto enrugado em uma careta ansiosa. Ela balançou seus braços freneticamente, mas nenhum som vinha dela. Era como se eu estivesse assistindo a um filme em mudo. Ela continuou a tentar gritar, balançando as mãos em um movimento de súplica desesperada. Ela parecia que estava prestes a chorar. Olhei para ela em confusão, sem ter certeza do que estava acontecendo. Ela parou de acenar frenética e parecia derrotada. E então, um olhar se deparou com seu rosto. Ela levantou as mãos acima da cabeça e juntou os punhos. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, ela os derrubou com todas as suas forças bem em meu plexo solar. Acordei ofegante, lutando para sentar, lutando para respirar, sibilando enquanto meus pulmões tentavam encher de ar novamente. De volta à realidade. Ainda noite e ainda inverno. Quando consigo respirar, continuo sentado na cama, traumatizado pelo que acabou de acontecer. Estou aterrorizado.
mas principalmente porque o comportamento da senhora havia mudado tão drasticamente. Não consigo me acalmar e por isso continuo sentada, respirando lenta e profundamente. Em algum momento, percebo que estou sentindo um leve estremecimento na cama. A cada 10 ou 15 segundos, escuto com atenção, mas não consigo ouvir nenhum som por cima do ventilador que está correndo no canto. Mas o estremecimento vem novamente. Eu abaixo-me para colocar minhas mãos sobre a estrutura da cama e confirmo que algo está de fato sacudindo a cama muito suavemente. Eu saio da cama silenciosa e lentamente, seguindo minha mão ao longo do armaço da cama. Chego aos pés da cama. O peito da camisola que se senta contra o armaço da cama me impede de manter contato com o armaço da cama. Mas eu continuo para o lado do meu marido da cama, enquanto contorno o peito da camisola. A lua refletindo contra a neve do lado de fora da janela oferece uma luz fraca, o suficiente para ver uma sombra escura presa entre o peito da camisola e a tábua de pés. Observo como a forma se estremece e treme. Minha mente não consegue entender o que estou vendo. E finalmente, pensando que ainda devo estar sonhando, estendo a mão para tocar a sombra. O meu cão. Ele tentou recuperar um brinquedo entre a cama e a arca, mas tinha ficado com o colarinho preso no pergaminho decorativo da tábua de rodapé. Ela está tremendo e tremendo porque está lentamente sufocando até a morte. Eu grito e acordo meu marido, que acaba tendo que pegar uma faca para cortar o colarinho. Ele conseguiu torcê-lo perfeitamente ao redor da parte separadora para que não pudesse funcionar. Nós o libertamos e o sentamos por horas segurando e chorando, com medo de deixá-lo por um momento. Ele sobrevive sem nenhum problema, mas sou assombrado pelo sonho da senhora de vermelho. Sim, eu sei que muito provável que meu subconsciente tenha captado as vibrações das lutas do meu cão e criado algo em meu sonho para me assustar. Exceto pelo fato de ter sofrido pesadelos extremamente vívidos por toda a minha vida. Se eu tivesse tido apenas o sonho final, eu teria feito o que fiz cada vez que tive um pesadelo: vire-se e volte a dormir. Eu só fiquei acordado naquela noite porque os 2 primeiros sonhos me fizeram começar a confiar na senhora. E assim, quando ela me atacou tão desesperadamente, isso me incomodou em um nível muito profundo, muito mais profundo do que qualquer pesadelo jamais teve antes ou desde então. Porque ela veio até mim, eu nunca saberei, mas acredito que ela não o fez. Não teríamos encontrado meu cão até que fosse tarde demais. Minha casa bem velha e eu e meus irmãos sempre veríamos coisas assustadoras. Acho que vou enumerar apenas um casal. Meus irmãos e eu estávamos todos compartilhando algumas experiências estranhas que eles tinham e acabou que todos eles tinham visto a mesma figura em algum momento. Uma silhueta moderadamente alta de um homem vestindo um fedora. Um de meus irmãos, vamos chamá-lo de J número 2, tinha visto a figura entrar em seu quarto uma noite, dar-lhe uma gorjeta e sair. 2 de meus outros irmãos o tinham visto agachado no corredor ao pé de seus sacos de dormir. Eles estavam dormindo na sala em frente do salão, enquanto eu o tinha visto agachado no canto da sala. Mais tarde, contei a um amigo sobre o cara chapéu fedora e eles disseram que o tinham visto em sonhos de casal. Não tenho certeza de onde ali veio, mas o cara do chapéu fedora parece ser um cara muito legal. Como uma criança pequena eu teria dificuldade para dormir, ainda tenho, e ouviria coisas noite muitas vezes. Uma noite, porém, eu estava sentado na cama. Meu quarto estava escuro como breu, exceto por uma corrente de luz através da rachadura da porta. Olhei um pouco para ele. Meus pensamentos vagueavam, do que eu tinha visto uma figura imensa lentamente, que passava pela porta. Não era humanoide. Era apenas uma grande massa negra com olhos rabiscados. Eu congelei, e uma vez que tinha desaparecido, fui até a cama da minha irmã chorando. Recentemente tenho visto silhuetas de pessoas correndo pelos corredores ou rastejando por aí. Bastante frequente, então eu as ignoro. Mas sim, há uns 2 anos atrás, quando eu tentava dormir, todos os meus membros se enfiaram em segurança no meu cobertor, no centro da cama. E então senti uma mão de baixo disparar e agarrar minha perna através do colchão. Entrei em pânico e decidi talvez eles estejam loucos por estarem debaixo da cama e disse-lhes que se parassem de me assustar, eu os deixaria na cama. Não fazia ideia com quem ou com o que eu estava falando, mas dormi com um espaço vazio ao meu lado por um tempo. Ainda não tenho certeza se isto foi paranormal ou se fui ingênuo como o inferno, mas me assustou muito. Em 2013 eu estava na Escócia para uma viagem de 2 semanas. Era um programa para estudantes internacionais em uma universidade, esqueci qual. Fui designado para um quarto compartilhado com outra garota de meu país. Esta garota era obsessionada com rosas. Ela tinha rosas em cada uma de suas roupas,
Tinha pingentes de rosas, brincos de rosas, rosas em todos os lugares. E ela também era obcecada com o paranormal. Agora, entrando na Escócia com 13 anos de idade, nos disseram que o lugar estava cheio de histórias de fantasmas e outras coisas. Idic, éramos crianças burras. Então, esta garota estava bem na sua zona. Ela começa a me pedir para tirar fotos do porão de aspecto assustador. Era uma câmera analógica naquela época. E de jeito nenhum eu ia desperdiçar uma foto com isso, porque alguém lhe havia dito que um garoto havia morrido lá. Os rumores se espalham para assustar as crianças. Ela costumava contar pequenas histórias sobre coisas como Idic, espiritismo ou o que quer que fosse. Como por exemplo, como ela tinha algum sexto sentido. Idic, isso foi há muito tempo. Enfim, essas eram as duas coisas pelas quais ela era obcecada, rosas e paranormal. Então, um dia, ela me conta por que ela é obcecada por rosas. Aparentemente, ela costumava ter uma irmã. A criança faleceu muito jovem. Acho que ainda era uma criança pequena, cerca de 2 anos. Esta menina foi, obviamente, estripada. Então um dia, ela afirma ter olhado para o céu e disse: "Mana, se você estiver lá, mande-me uma roça." E quando ela olhou para baixo, encontrou algo com uma roça. Acho que era uma colher com uma roça gravada. De qualquer forma, eu e meus amigos na época, sendo crianças burras, fomos completamente assustados por esta criança. A história, embora triste, não ajudou, especialmente pela quantidade de rosas que ela usava. A sério, era tudo. Uma noite, eu estava dormindo na minha cama. Acordei do nada. Olhei em volta. Nada está acontecendo. A garota está dormindo na cama ao meu lado. Então, de repente, meu travesseiro puxado apenas um pouco. Olho para o meu lado. Mas ela ainda está lá, dormindo profundamente. E meu travesseiro puxado novamente. E novamente. E de novo. Pouco a pouco. Como se alguém estivesse tentando arrancar aquele travesseiro de debaixo da minha cabeça. Eu estava bem acordado. Não consegui explicar o que diabos estava acontecendo. E simplesmente congelei. Puxei minhas capas até o pescoço e esperei até de manhã. O travesseiro puxou durante cerca de meia hora, acho eu. E depois parou. Depois veio a segunda noite. Nosso quarto tinha um lavatório, onde escovávamos os dentes antes de dormir. Obviamente, naquele dia, nós crianças estrangeiras tínhamos decidido comprar a coisa mais turística possível, um chapéu de xadrez vermelho com chifres e tranças de gengibre. Porque pensávamos que aquilo era a coisa mais escocesa do mundo. Eu havia colocado o meu na pia e simplesmente o deixei lá. A menina e eu estávamos conversando. E este foi o fim da nossa viagem. Como, na última semana, tínhamos talvez 3 dias restantes. E depois estávamos voltando para casa. A esta altura, todos estavam assustados por esta garota. Ela apenas tinha uma vibraço. Se as histórias constantes, a insistência em encontrar merdas paranormais e o fato de ela continuar sobre rosas e sua irmã morta não era suficiente. Digo isto porque, por esta altura, já havia alguma animosidade. Eu me dava bem com ela, mas a maioria dos outros não. Ela não estava sendo excluída, mas havia uma vibração estranha no ar. O que, até hoje, se eu tentar encontrar uma explicação lógica dentro do paranormal, esta única. Então, nesta noite, eu me viro, glosseando no meu estúpido chapéu de turista escocês, e eu juro pelo Senhor, uma das tranças estava apenas flutuando no ar. Era como se alguém estivesse puxando a fita e levantando-a como se você fosse uma marionete. Ela até tremia um pouco, como se mal conseguisse segurar. Naquele momento, juro por Deus, eu disse: "Oh, foda-se não." Peguei um travesseiro, bati no quarto do meu amigo e disse: "Scott, estou dormindo aqui esta noite." Lembro-me de contar garoto que eu tinha visto. E ela não se incomodou nem um pouco. Ela estava como: "Oh, tudo bem." E isso se mudou. Eu nem me importava de tê-la deixado lá. Até hoje não consigo explicar isto. E uma grande parte de mim está honestamente disposta a acreditar que eu era apenas uma ingênua, impressionável e burra de 13 anos. Mas uma parte de mim continuou pensando aquela era a irmã da garota. Não era. Eu gozava com aquilo das rosas e ela me ridicularizava. Durante anos, eu enfiei aquele chapéu de xadrez estúpido dentro de uma caixa e não consegui nem olhar para ela. Eu era um adulto completamente formado quando finalmente tirei aquele chapéu e tive a coragem de tocá-lo novamente. Juro. Durante anos foi como se estivesse esperando que ela se movesse novamente. Não foi divertido. Também nunca mais vi aquela garota.